professora, falando um pouco mais sobre essa questão do entretenimento, esse nosso desligar, assim, e ter esse momento de prazer, de lazer, ele também é importante e faz parte da rotina, né? Ah, faz parte da rotina, sim. Você ter lazer e prazeres no seu lazer são importantíssimos. O que nós, psicólogos, a gente vai chamando sempre atenção é quanto do seu lazer está ligado a telas. Porque aí, na verdade, eu estou tendo um prazer em me desligar da minha vida. Mas é importante também que a gente pense sobre a nossa própria vida, né? Não fique ali horas, né? Tem gente, quando você vai olhar a quantidade de horas que a pessoa ficou nas redes sociais, às vezes dão 4, 5, 8 horas por dia. Tem gente que mais que ela fez no dia, sendo que 8 horas ela estava lá. Mas se desligar, assistindo um filme, assistindo uma série, colocando um tempo, um prazo para você mesmo fazendo aquilo, pode ser super relaxante. A nossa questão, né, o psicólogo sempre vai ter uma questão de quanto tempo é que você está passando fazendo isso, porque as redes sociais têm uma influência muito grande na nossa vida, né, no nosso modo de pensar também. A gente sabe que o brasileiro, ele é um grande consumidor de tela, como a senhora bem disse, né? Tanto que, assim, o Orkut tinha o maior público dele no Brasil. Me parece que o TikTok, o maior público do TikTok é brasileiro, não é chinês. E olha que o TikTok é na China, é chinês. Enfim, o brasileiro, ele consome muita tela e a gente tem essa fama de ser muito noveleiro. Isso é uma realidade realmente nossa ou em outras culturas, em outros países, isso também existe? Isso existe em outras culturas também, assim, é porque aqui no Brasil, a gente, antes de existir internet, a gente já tinha uma cultura de novela muito, muito forte. Tanto é que novelas brasileiras eram, né, e ainda são exportadas para outros países. Mas outros países tinham outras formas de entretenimento. Por exemplo, nos Estados Unidos são os filmes, né? Não tinham novelas, né? E agora as séries, né? Já tem alguns anos que as séries vêm e invadem o mercado de todo mundo. As novelas até perdem um pouco do seu espaço para séries que são novelas em pequena escala, né? Trazendo uns números de Vale Tudo, professora, para mostrar a imensidão que é um produto como esse no mercado, a novela estreou em 31 de março, né? Nas celebrações de 60 anos da TV Globo, com fim em 17 de outubro, e já é o maior faturamento comercial da TV Globo. Só nos primeiros meses foram mais de 200 milhões de reais de faturamento e já ultrapassa mais de 500 milhões. É um recorde na história da TV e 76 ações foram realizadas ao longo da novela, com mais de 16 empresas. E muita gente até se disse que se cansou disso, né? Porque o tempo inteiro tinha um merchan acontecendo. E independentemente, assim, se o produto é bom ou não, a gente acaba se convencendo de que aquilo precisa vir para a minha realidade, né? Esse é o poder que tem a rede social e a televisão, né? Ele coloca um produto dentro da novela. Se eu tô identificada aquele personagem, gosto daquela novela, gosto do personagem, mas não posso ter a vida que o personagem tem, ao menos posso usar o mesmo batom, o mesmo sapato, a mesma bolsa. E é por ali que vão sendo vendidos os objetos, né? As coisas estão todas a serviço do capitalismo, então não é somente o entretenimento, né? Tem algo que vem por trás aí bem forte. Olhando pelo outro lado, para aquelas pessoas que são totalmente apáticas a uma novela, a uma série, diz assim, olha, não gosto, não assisto nada. Isso também é um problema para essa pessoa que não consegue se comover e não consegue cair nessa pegadinha das telas? Não é um problema. Inclusive, talvez ela esteja em situação de saúde psíquica mais interessante, porque novelas, séries e a rede social, elas estão ali para capturar o nosso tempo, a nossa atenção perto deles. Enquanto a gente está capturado com o tempo e com a atenção, nós não estamos fazendo outras coisas. Então, se tem alguém que não está capturado, essa pessoa está fazendo outra coisa. Quiçá, às vezes, lendo um livro, fazendo algum trabalho, fazendo ginástica, enfim, fazendo outras coisas da vida dela que não dedicando um tempo ali sentado assistindo. Porque o tempo é muito tempo. Essa aqui é uma questão importante, né? É muito tempo que é dedicado. Então não é um grande problema, né? Pode estar numa situação mais interessante, fazendo outras coisas. A gente tem alguns exemplos de jornalistas aqui na redação que até hoje não tem Instagram
nunca tiveram Facebook, e quando você fala de uma pessoa que trabalha com meio de comunicação igual a gente, isso parece meio assustador, mas é impressionante como que a pessoa, como você chegou, como você vive sem Instagram, e a pessoa está aí vivendo e fazendo o trabalho dela. Agora, é sempre legal pensar assim, se eu não tenho, eu não sinto falta, né? Porque para nós que temos, a gente pensa, gente, como é que alguém vive sem? Mas eu não tenho como eu sentir falta de uma coisa que eu não tenho. Então é tal como um eletrodoméstico dentro da sua casa, né? Se você não tem, alguém que tem, por exemplo, uma lava-louça, né? Alguém que tem, como é que você vive sem? Mas se você não tem, você não sente falta e vive bem. Mas realmente no meio jornalístico é interessante esse ponto de vista. Professora Camila, é uma outra questão que chama a atenção. A senhora falando sobre esse tempo de tela, de assistir séries e novelas. Quando isso passa a ser um problema? O que é um start para a gente poder observar e falar assim, poxa, isso aqui agora se tornou uma questão? É um problema toda vez que eu deixo de fazer alguma outra coisa em prol de ficar fixado numa tela. Por exemplo, eu deixo de encontrar com os meus amigos para assistir alguma coisa nas redes sociais ou uma novela, né? Eu deixo de estudar para manter a minha atenção voltada na novela. Eu deixo de fazer esporte porque aqueles vídeos estão me entretendo mais do que eu sair para fazer esporte. Quando alguém chega nesse nível, e esse nível é um nível alcançável, muitas pessoas chegam, nós temos clínicas para desintoxicação de redes sociais e internet. Então, quando chega nesse ponto, é um aspecto super preocupante. E aí, quando a gente vai esmiuçar a vida dessa pessoa, nós vamos encontrar alguém possivelmente com aspectos importantes relacionados à depressão e à ansiedade, porque está promovendo um afastamento do mundo real. E ela essa pessoa totalmente intertida no mundo que não é a realidade dela. E tem um número de repetições que a gente precisa ficar atento, porque assim, eu imagino assim, hoje eu tô cansado, não vou sair com ninguém, quero ficar o dia inteiro, o domingo todo deitado, assistindo uma série, maratonando. Eu acredito que isso seja minimamente normal, né? Mas a partir de quando que a gente deve observar que se virou uma rotina, virou um problema? Quando você olha para trás e veja a frequência na qual você tem deixado de fazer outras coisas para ficar maratonando. Maratonando não é normal. Porque maratonando significa então que essa pessoa vai ficar em volta assim umas 4, 5, 6 horas sentada na frente da televisão. Pode ter um fim de semana que você está exausto e você quer fazer isso mesmo. Mas aí você pensa assim, nos seus últimos 4 finais de semana, o que é que você fez? Nos seus últimos 4 domingos, o que você fez? Qual foi o tempo que ficar sentado, maratonando, ou vídeos curtos, enfim, entretido por telas, ocupou na sua vida? É ali que a gente está, é nessa nuance aí que a gente está pensando a diferença entre saúde psíquica e adoecimento mental. Então, às vezes, a gente está adoecendo e nem está percebendo. Sem perceber, exatamente. Me chamou a atenção, eu acho que eu já fiquei uma semana só maratonando. Viu? Por isso que é legal, você chamou a atenção falando, acho que é normal. É normal se você, assim, se essa não é a sua base de vida, né? Porque as pessoas às vezes falam, na faculdade os alunos perguntam também, mas se eu estiver muito cansado eu quero fazer isso. Eu falei, não tem problema, o problema é quando isso é a base do seu prazer, a base do seu entretenimento. Porque a gente vai rompendo os laços sociais. Aí lá na frente eu não tenho a quem recorrer. E aí você vai ver, é uma vida com mais tristeza do que alegria, mais solidão do que companheirismo. E solidão é o grande mal atual na qual a gente vive.